Um, dois, três. Podcast Três Irmãos na área. Aqui quem fala com vocês mais uma vez, Rodrigo Chorró. Do meu lado, meu brother, meu irmão que tá dormindo, tá hipnotizado nesse momento. Roberto Andrade Filho, vulgo Borracha. Na mesa operando a gente tá com o Pedro Henrique, nosso diretor, e o Arthur Manuel, o nosso produtor. Mano, moral, velho. A coisa saiu da hipnose, Bertinho? Tipo assim, eu tava tentando, mano, tipo, sabe, na hipnose total, assim, velho. Aí você só riu e quebrou eu, porque eu dei Não ri não, falei mega sério, o nome, assim, não, nome e sobrenome dele, né? Você falar assim, ei, Roberto. Na verdade, nem é sobrenome, um nome composto, bonito, né, cara? Arthur cara, Manuel. Não deu. Vai ter pergunta legal? E aí, Robertinho, beleza, fala aí, brother? Irmão, fala, meu irmão, fantástico. Então. Uma experiência, né, pra mim, super inovadora, uma experiência que eu admiro, eu tenho o maior interesse, saca, mesmo, nessa parada. Mano, você falou um negócio real mesmo, eu quero procurar e explorar isso mais, fazer mais, que o pouquinho que a gente fez off aqui já me deu uma relaxada no meu corpo, assim. Sim, é legal, né, mano? Né? E eu achei interessante a hora que ela falou que, tipo, nos bastidores, né, que 5 minutos de hipnose é o que vale a 3 horas. 3 horas de sono. Olha do caralho isso daí. Não fisiológico, sim de sensação do corpo. Então já vamos agradecer aí a presença da Cíntia. Obrigado, viu, Cíntia? Tá. É neurohipnose a parada mesmo? Na verdade, eu trabalho com hipnose e hipnose clínica. Hipnose neuropsicopedagogia é minha formação. Neuropsicopedagogia. Eu acho que é a primeira vez que eu falei essa palavra na minha vida. Não, e eu acho que eu não vou falar nunca isso aí. Só se eu tiver hipnotizado mesmo, falar assim, fala isso, eu falo. Se falar, eu falo assim, então. Não trava a língua total, mano. É muito maluco isso aí, hein? E muito jovem, então, como é que é? Fala aí de novo, a parada é... Hipnose você trabalha clínica. com hipnose? Eu trabalho com hipnose clínica e hipnose cômica. Uhum. E a minha pós-graduação é em neuropsicopedagogia, só que eu não trabalho mais como neuropsicopedagoga. E o que é a diferença da hipnose clínica para hipnose cômica? Nossa. A hipnose clínica é justamente você trabalhar em clínica como hipnoterapeuta, né? Eu trabalho com hipnoterapia, atendo pessoas com traumas, fobias, medos, vícios. Isso em terapia com a ferramenta, né? Usando a hipnose como ferramenta. E também tem a hipnose clínica da parte realmente clínica, que dá para ser usada em cirurgia, por exemplo. Fazer um parto sem dor, por exemplo. Ou uma cirurgia sem sentir dor. Até uma bariátrica hipnótica. A pessoa emagrece achando que passou, né? Ela faz a hipnose para passar pelo processo hipnótico de bariátrica e não o processo cirúrgico. Caramba, isso é fantástico. E dá porque pra você usar não vai muita ter. coisa. Ou você vai ter um colateral depois que você faz isso? Não tem efeitos colaterais. Isso que é interessante da hipnose, ela não tem efeito colateral. Ao contrário de uma cirurgia que é extremamente invasiva. Cara, que loucura que é a mente do ser humano, né? Se você souber trabalhar com ela, você pode fazer várias coisas com as pessoas que elas nem imaginam, né? Exatamente. Assim como a gente consegue reviver um trauma, a gente consegue curar ele. Por exemplo, lembra a barata que você tirou do seu rosto agora há pouco? Você consegue resolver esse problema da barata. Tipo, deixar ela andar em mim normal? Não é uma coisa legal de se fazer na vida real, mas é possível você perder esse medo, perder essa fobia. Da mesma forma que sua mente viu a barata, né? Sentiu a barata andando por você, você consegue fazer com que você não tenha mais essa fobia, que você não tenha mais essa repulsa. Tirar um trauma é legal, mas reviver um trauma parece que é um negócio meio perigoso, né? Sim, a gente não faz isso de forma alguma, que no caso aqui a gente tava fazendo uma brincadeirinha, né, de andar com a barata, mas, até porque ele me disse que não é exatamente um trauma, né, ele me contou como é, mas, por exemplo, se a pessoa tem um trauma mais forte, alguma coisa mais pesada, jamais a gente vai entrar nessa questão de reviver um trauma, a gente vai trabalhar para resolver aquela questão, e ver como que começou, quais são os gatilhos e trabalhar nessa parte sem tocar em si na situação. Mas eu já vi gente que tem uma fobia que foi gerada por um trauma e que ela não sabe que foi o trauma, ela não tem uma recordação disso
E aí, nesse ponto, talvez, você tem que chegar lá e reviver esse trauma, porque como você vai saber de onde veio? Geralmente, num caso assim, é possível que a pessoa dê pistas de como começou. Né? Então, se a pessoa me procura para tratar alguma coisa X e essa coisa não tem nada a ver com... Não é um problema, e sim um sintoma de um problema, na terapia isso vai aparecer. E caso não apareça, eventualmente a gente vai tratar esse problema pelo qual ela veio procurar. E eventualmente vai aparecer um outro problema devido àquele inicial e ela vai procurar novamente pra gente resolver aquele do fundo que ninguém nem tava vendo que tinha. Mas geralmente nas primeiras sessões mesmo já aparece qual que é o verdadeiro problema aí. Mas o que te jogou nisso daí? Vamos voltar um pouco pra trás aí. Como que você entrou nessa de hipnose? Vamos lá. Comecei com a minha formação, né? Que eu já tinha falado pra vocês que não tem nada a ver. Sou formada em pedagogia, não tem nada a ver com a história. E eu tava mais pesquisando alguns artigos científicos e tudo mais sobre autismo, que também não é uma área mais que eu pesquiso. E eu deparei com o termo de uso da hipnose para acompanhamento e tudo mais. Eu me interessei demais pela hipnose da parte científica, porque até então o que a gente via de hipnose era a brincadeirinha que a gente via na televisão, filme, o que a mídia joga pra gente. Será que é verdade? Será que funciona? Então, eu nunca realmente levei a sério, até que eu vi isso numa pesquisa científica e resolvi pesquisar mais como isso é na prática mesmo, como isso é aplicado na vida e não só em brincadeira, não só em filme. Na TV bomba, né? Teve o Pyong Lee, que foi Big Brother, fez algumas hipnoses, né? Era mágico antes. Antes dele teve o Fábio Puentes, né? Que Puentes. É o dorme. O bem dormido. Cara, eu tô pegando um jeito nisso daí, velho. Acorda. Mano. Pedrão pirou ali. Por que tem um estalo? Negócio, hein? Porque dá um sustinho, sabe? Dá esse... Quebra o padrão do silêncio. Mas pode ser outra coisa. Pode ser outra coisa. Pode ser uma palma, pode ser um... Pode ser qualquer coisa. E pode nem ter. Pode ser no 1, 2, 3, abre o olho. Não precisa. 1, 2, 3... É um aviso. Mas você tem que ter uma ordem de comando direta. Pra hipnose de brincadeira, que é o que a gente tava fazendo, hipnose cômica, né? Que são somente sugestões diretas. A partir de agora, tal coisa acontece. Por quê? Sugestões diretas, elas tendem a não durar. Eventualmente ela vai sair. No mesmo dia, talvez acabando o show já não funciona mais a sugestão. Né? Por exemplo, a do 7 que você estava comentando. Esqueceu o número 7. Se eu não tiro a sugestão, se eu deixo a pessoa sem lembrar do número 7 e eu termino o show, provavelmente depois do show ela vai lembrar normalmente sem eu falar, agora você lembra. Mas agora, em terapia, a gente nunca usa sugestão direta. Justamente porque é passageira. A gente não fala, a partir de agora seus traumas somem. Quem dera fosse assim, né? Nossa, seria mágico. Maravilhoso. Mas não é. Em terapia, a gente tem que trabalhar uma questão... por fora disso, de outras formas, e aí que entra a terapia em si, por isso que também é demorado, não é durma, não é resolver os seus problemas no estalo de dedo. Será que tem a ver com que eu sempre pensei que uma pessoa, pra ela se livrar dos seus maiores medos, seus maiores traumas, ela tem que, em algum momento da vida, falar sobre isso, né? Eu já vi algumas pessoas com problema de depressão, E eu falo, cara, a hora que você começa a contar para as pessoas que isso rolou com você, é uma forma de você se tratar, se curar e aquilo lá passar na sua vida. Se você nunca falar para ninguém, aquilo lá não vai passar. Tem a ver com essa manipulação, assim? Sim, até antes disso, a pessoa precisa aceitar que ela tem um problema, né? Porque vamos supor depressão. Se a pessoa não aceita, ela não acredita, não tenho, isso é bobagem, isso é, sabe, besteira, isso não existe. Se ela não acredita que ela tem um problema, ela nunca vai atrás de resolver. A partir do momento que ela aceita, ela percebe que ela tem esse problema, aí que ela começa a falar. Mas aí depende também pra quem que ela vai falar. Ela não vai falar pra uma pessoa que vai virar pra ela e falar, isso é besteira, isso é bobeira, isso é, sei lá, falta de religião. Vai potencializar e piorar mais, né? Então, assim, começar a falar sim é um passo,
Mas não basta falar, tem que procurar ajuda, tem que procurar terapia. E assim, conversar com um amigo no WhatsApp pra desabafar não é terapia. Né? Ajuda. Você começa a aceitar as coisas que você tem, você começa a perceber, colocar a mãozinha ali. Nossa, é verdade, isso aconteceu, eu tenho isso, tô sentindo isso. Mas a partir daí, procurar uma forma de resolver essa questão. Cara, se a hipnose resolve, e eu acredito fielmente que ela consegue resultados fantásticos, né? Por que ela é tão pouco utilizada em tratamentos? Por que ninguém passa isso pra todo mundo? Vamos lá, ainda é um comecinho, né? A gente tá falando que a hipnose ainda tá começando. Na verdade, a hipnose existe tem muitos anos. Antigamente, antes de inventarem as anestesias, algumas cirurgias eram feitas com sugestões, só que não se chamava de hipnose. Né? Então, era feita com conversas, com formas de acalmar a pessoa para passar pela cirurgia. Então, era uma forma de hipnose. E com o tempo foi passando, a hipnose foi, principalmente pela difamação, né, da hipnose pelas mídias, filmes, que hipnose é coisa de charlatanismo, é só charlatão, é só gente que quer dinheiro dos outros, ou é só brincadeira, é só mágica. A hipnose ficou mal vista. Principalmente pelo termo usado, hipnose, que já é um termo errado, né? Que hipnos, deus do sono, hipnose não é sono, não tem nada a ver com sono. Até o durma que a gente usa é errado, né? Porque a pessoa não dorme de fato. Mas hipnose ficou mal vista por conta disso. E demorou para a hipnose começar a ser vista como uma coisa realmente útil. Hoje em dia que as coisas estão mudando. Hoje em dia, o CRM, né, o Conselho de Medicina, já aceita a hipnose em cirurgias e tudo mais. Tem bastante médico, bastante dentista que procura cursos de hipnose para poder ajudar os pacientes. Muita gente não vai no dentista porque tem medo do barulhinho, tem trauma, tem algum problema e não vai. Hipnose ajuda nisso. Recentemente eu dei um curso de hipnose para tatuadores, de gente que quer muito fazer tatuagem e morre de medo do barulho ou da dor. E os tatuadores me procuraram para fazer hipnose nos clientes deles, para as pessoas não sentirem dor. Cara, e rolou então isso aí? Rolou, eu dei o curso no meio da pandemia. Mas foi online. Então, mano, você consegue criar um bloqueio sensitivo, vamos pensar, isolar ali os condutores de sensibilidade do corpo do ser humano. Exato. De verdade. O cara vai passar a agulha ali e não vai sentir a dor. Não vai sentir a dor. Ou pode sentir alguma outra coisa no lugar da dor. Por exemplo, ouvir uma música. Ao invés de você sentir a dor, você vai escutando uma música conforme ele vai passando a agulha. Então, é uma coisa muito interessante. Você falou que você faz o curso online, você consegue fazer a hipnose pelo celular? Sim. A maioria dos meus atendimentos hoje em dia tem sido online. A pandemia, apesar de muita coisa ruim que trouxe pra gente, trouxe essa possibilidade de trabalhar à distância. Né? Aumentou essa possibilidade de trabalhar à distância. E muitas pessoas hoje aceitam trabalhar online e ser atendidos online. A maioria dos meus atendimentos, eles são feitos remotamente, né? São feitos online por uma tela de computador. E a técnica é a mesma? O cara vai olhando ali pro celular, você do outro lado lá, sei lá, do outro lado do mundo. Sim. E sente, calma... E o resultado é o mesmo? Da mesma forma, o resultado é o mesmo. A única coisa que eu preciso tomar um pouco de cuidado, né, tanto eu quanto o paciente, é o local que ele tá fazendo essa terapia. Por exemplo, se não tem mais gente perto, se tiver mais gente perto, quem tá ouvindo pode entrar em transe sem querer, porque tá prestando atenção no que tá acontecendo. Sim. Também tem que tomar cuidado se a pessoa relaxa muito, que nem você relaxou bastante. Pode ser que ela caia da cadeira se ela não estiver num lugar com apoio, se ela não tiver. E não tem como eu ajudar, porque eu tô do outro lado da tela. Então, algumas questões como essa eu preciso prestar bem atenção, né? Para prezar mais a segurança, tanto do paciente, quanto se tiver alguém perto do paciente. Por isso eu peço sempre a pessoa fazer sozinha, num lugar seguro, deitado, geralmente. Mas qualquer pessoa hoje, ela pode ser hipnotizada? Todo mundo entra em transe. Todo mundo é hipnotizado. Tem gente que demora um pouco mais. Isso. E aí são... trabalhos diferentes que você vai fazendo pra essa pessoa que demora mais? Como que rola isso daí? Sim, existem formas diferentes de colocar uma pessoa em transe, tá? Agora, por exemplo, todo mundo entra em transe. Vocês dirigem? Sim. Carro. Já aconteceu às vezes você tá dirigindo, pensando na lista do mercado, pensando em outra coisa, e a hora que você vê, nossa, eu cheguei rápido.
A viagem foi super rápida, ouvindo música, cantando, foi super rápido. Você tava em transe. Você tava lá dirigindo seu carro, mas prestando atenção, né? Sua atenção tava selecionada para uma outra coisa. Você tava pensando na sua lista de compras e você nem viu o tempo passar, você chegou extremamente rápido. Ou quando você toma um susto no filme de terror. Você tava prestando atenção no filme e tomou um susto, sabe que aquilo não é real. E ainda assim, sentado no seu sofá da sua casa, você tomou um baita de um susto. Você também entrou em transe. Esses são transes leves. Em transes leves, você aceita a sugestão dele em si. Por exemplo, o susto. Você tomou o susto, aceitou a sugestão do susto. Mas se eu virar pra você, esquece o 7 depois que você tomou o susto do filme, não vai acontecer. Não rola. Não rola. Você tá num transe muito leve. Agora, existem aprofundamentos para shows de hipnose, por exemplo, que são um pouco mais rápidos, e os aprofundamentos para terapia, que são completamente diferentes, que é para a pessoa entrar num nível mais profundo, para ela conseguir acessar um trauma, acessar a origem, né, desse trauma, acessar essa questão para conseguir fazer a mudança. Quando você fala do susto lá, eu tava pensando aqui agora. Eu levo susto, mas é porque geralmente quando tem esse susto lá na cena do filme lá de terror, por exemplo, ele vem acompanhado de um efeito sonoro. E quando você tá sentado aqui, você nem tá imerso em nada, e faz assim, ó, paca, um negócio aqui do seu lado, você leva um susto. Não vejo que talvez seja a imersão, talvez seja só o simples fato de ter um estímulo sonoro ali que compele a gente a se proteger automaticamente. Na verdade, é mais também, mas é também a quebra. Por exemplo, você tava tranquilo, de repente veio o som. Você tomou o seu susto. Só que pra você tomar esse susto, você tinha que estar prestando atenção em alguma coisa que não o susto, que não a mão do seu amiguinho que ia bater. Agora, se você vê que ele tá fazendo isso, você não vai tomar o susto. O barulho aconteceu do mesmo jeito. Entendi. Cara, e tem situação de, sei lá, hipnotizar uma pessoa e depois ela não voltar? Ela ficar imersa? Você tá falando de hipnose de entretenimento, né? De brincadeirinha, e não de terapia. Pode ser. Olha, nunca aconteceu dela não voltar. O que já aconteceu foi eu ter dado uma sugestão. Inclusive, isso aconteceu aqui em Ribeirão Preto. Foi engraçado pra caramba. Eu tava brincando com uma criancinha que veio me procurar. O pai dele tava junto, mas o pai dele tava morrendo de pressa. Ele tava todo, preciso ir. E aí, eu tava brincando com o menininho, né? Colei a mão do menininho. E aí, ele se divertiu, tal, virou e foi embora. Daqui a pouco, o pai dele voltou pra mim e falou, por favor, descola a minha mão. Tinha passado um tempo, já tinha passado uns 10 minutos. Do nada, ele voltou, descola a minha mão, que tá presa desde aquela hora. Então, eu tava notando o menininho e o pai pegou a sugestão e... Deu 10 minutos, o cara não soltou, ele voltou pra pedir ajuda. Então, aquele dia foi muito engraçado, foi aqui no Calçadão de Ribeirão. Mas assim, vamos supor que eu não descolasse a mão dele, que eu deixasse. Eventualmente, ele ia precisar usar a mão pra alguma coisa. Ele ia soltar sozinho, porque não tinha nenhuma cola na mão dele. Eventualmente, ele ia ou esquecer, a partir do momento que ele esquece da sugestão, esqueceu o que aconteceu, na hora... Acabou o efeito. Já acabou. Com o tempo vai diminuindo aquilo ali, né? Pô, hipnose cômica deve ser mó da hora, né? Você entrar dentro de uma pizzaria e hipnotizar a galera lá. Foda isso aí, né? Eu sempre dou curso, né, de hipnose. Quando eu faço show de hipnose de entretenimento, né, show de hipnose cômica, sempre vem um pessoal no final do curso perguntando, eu quero aprender, eu quero fazer isso com a minha família, eu quero fazer isso com o pessoal. E aí, geralmente, se dá uma turminha, aí eu fecho um curso, dou aula pro pessoal, e eles depois me mandam fotos e vídeos deles fazendo no churrasco da família, com todo o pessoal. É muito bacana. Isso é da hora se você for jogar um truque ali, hein? Já tava falando mais, você joga um truque, você já, que carta que é aí? E dá pra fazer vários truques num show de hipnose cômica? Sim, dá pra fazer basicamente o que você imaginar. Mas como que você busca conexão na galera? Que você tem que primeiro buscar... Vamos um pouco, você chega num palco de stand-up. A primeira coisa que você tem que fazer é conectar com a galera, né? E tem essa parada da hipnose também, né? Você só consegue hipnotizar quem quiser. Quem quer ser hipnotizado, né? E a pessoa tem que querer, tem que deixar. Sim. Como que você busca essa conexão inicial? Começa lá atrás na divulgação. Sério? Sério. Porque a primeira coisa que o pessoal vai ver, hipnose. Já é uma coisa que já chama a atenção da pessoa. Então, ou uma coisa que a pessoa vai
que estranho, eu quero ir pra ver, ou vai ser uma coisa que, nossa, que legal, tenho que ir. Aham. Então, o público que vai é muito dividido, de eu Legal. duvido pra eu quero muito. Aham. E vai porque divulgar a palavra hipnose. Ainda mais se a gente usar os clichês do reloginho, espiral, aí que enche mesmo. Foda. E então começa daí. E aí chegando lá, a gente fala um pouquinho sobre como é a hipnose, como que funciona, como que não funciona, o que que não é. Que o pessoal acha que é, por exemplo, sala e a pessoa apaga, esquece tudo que aconteceu. Não é dessa forma. O pouco que vocês participaram, vocês viram, vocês estavam presentes todo momento. Vocês ouviram, a hora que vocês quisessem, podiam parar e sentar. Sim. E a gente explica como é que funciona isso, né? Dessa forma. Quer dizer, do barquinho, eu acho que eu não dava conta de sair do barquinho sem você mandar, não, velho. Sem Eu cair. Tava dando uma gangorrada ali no barquinho. E minha mão também ficou presa no balão ali. Você tinha que desamarrar o balão ali. Cortar as cordinhas. Senão não rolava. Mas bacana. E geralmente a gente. E depois a gente faz a seleção do pessoal que quer realmente subir, né? A gente não chama. Você, vem, sobe. Não, lá de cima do palco é quem quer participar. Não é pra todo mundo, né? Então, cara, isso aí que é foda. Tipo, você faz a primeira brincadeira ali, você já começa a ver quem que pode e quem que não pode ser naquele momento, né? Porque todos são. Mas naquele momento você já vê quem que é mais fácil ali. Exato. Quem tá mais predisposto, quem tá mais afim de participar. Mas dá boa em todas as vezes, porque, sei lá, às vezes o cara tá disposto ali embaixo, mas aí ele sobe lá em cima, Já ficou aí meio... não Às se vezes entrega acontece. tanto, tá com vergonha Às e vezes não acontece, vai. a gente tem uma seleção que a gente faz que a gente desce quem não tá tanto. Que nem, eu não sei se vocês sabem o festival Forró da Lua Cheia, que teve faz pouco tempo em Eu Altinópolis. já vi falar, Deixa já. eu falar já. Eu fui fazer hipnose lá, fui chamada pra fazer hipnose lá, foi eu e meu pessoal, a gente fez. E subiu um cara que tava bêbado. Ele fingiu que tava participando, né? Lá no começo ele fazia as coisas, a gente subiu ele. Lá em cima a gente percebeu, o cara tava encaixaçado e tava difícil. Tava difícil. Então a gente sabia que o que ele fizesse, ele tava fingindo. Ele não tava de fato entrando, de fato participando. E a gente tentou descer ele várias vezes, só que ele tava quase, não vou, não quero. Muito simples. Fica sentadinho aí. Nada acontece, então a gente não Porque fica... Você tá hipnotizado, fica só sentado aí, você não pode fica falar. sentadinho, tá tudo bem. Cara, Às vezes acontece, isso em show acontece, né? E você tem que improvisar, dar seus pulos. Então, é uma técnica que você usa, que você desenvolve, você estuda e você aprende. Todo mundo é hipnotizável. Sim. E todo mundo tem a capacidade de desenvolver essa técnica. De hipnotizar, sim. É. Todo mundo consegue hipnotizar, basta conseguir falar. Então, Até quem não consegue falar também consegue. Existe uma outra técnica chamada hipnose não verbal, mas aí já é uma outra coisa que eu não considero hipnose, né? Só o pessoal que chama, mas já é uma outra área que eu também não faço muito, não participo muito. então, a voz em si, de ser de homem ou de mulher, alta ou baixa, isso aí não afeta no cara que aplica o processo. Quando a gente aprende hipnose, cada pessoa cria a sua própria voz hipnótica. A voz que quer usar. Por exemplo, o Fábio Puentes. Ele fala de uma forma um pouquinho mais agressiva. Bem dormido, bem dormido, bem dormido. Eu falo de uma forma mais calminha, mais relaxante. Então, Sim. cada pessoa cria a sua voz hipnótica. Ou você pode moldar a sua voz para usar ela de alguém que você admira. Ou de algum outro hipnotista que você conhece. Que você... eu gosto do jeito que esse cara fala. Eu quero tentar falar desse jeito. Mas, eventualmente, conforme você vai fazendo, você vai criando o seu próprio jeito de Você fazer. falou do Fábio Puentes aí. Você teve alguém que você admirava, que hipnotizava as pessoas? Tem um professor que é foda, sei lá, que é uma referência? Nesse Depois, meio? já que eu já aprendi hipnose, eu gostei bastante do Alberto Delisola. Hoje eu me inspiro bastante nele, eu gosto muito dele, porque ele vê o lado mais científico da hipnose. Então, ele só fala coisa que tenha comprovação científica. Porque dentro da hipnose, você vai encontrar muita gente que vai falar de magnetismo animal, que vai falar de chakra, que vai falar de... Sabe? Não é a minha área, eu não falo disso. Não julgo quem faz, é da parte do pessoal, o problema é deles. A minha parte é um pouquinho mais científica, eu gosto de falar do que já foi confirmado, do que já foi estudado, até porque eu gosto de levar também isso para uma parte mais da medicina, né, da odontologia. Eu gosto de atender quem é mais da área médica, porque eu também dou curso para esse pessoal. Então, eles querem mais uma parte científica, eles não querem saber de,
me fala como é que funciona isso pra ativar o chakra, sei lá qual. Né? Legal. Então, eu trabalho mais, eu gosto de estudar mais a parte científica mesmo. E por isso eu gosto muito do Albertinho. Tá, e o curso que você faz ali, quando é pra um cara que vai fazer uma hipnose em massa, em caseira lá, o pessoal que foi no sua apresentação eu acho legal, não é o mesmo que você passa pra um profissional da área de saúde. Não, que São também não é o hipnoses mesmo. diferentes. São. A hipnose em si é a mesma, tá? A forma de dar a sugestão são outras. E o que eu vou explicar de, por exemplo, aprofundamento, são coisas diferentes. Porque para um show, aprofundamento tem que ser rápido. Você tem que fazer uma coisa rápida. Você não pode ficar muito tempo. Relaxa, desce não sei quanto, relaxa, vai relaxando. Você não pode ficar meia hora, você não pode dar meia hora para fazer um aprofundamento. Já numa terapia, quanto mais tempo de aprofundamento, melhor. Porque o paciente entra mais. Já teve show que a hipnose deu ruim? Você, tipo, não, hipnotizou e teve uma reação que você não esperava, a pessoa começou a chorar ali. Comigo, não. Mas eu conheço algumas pessoas que já tiveram, o nome disso é abreação. Como? Abreação. Reação. Abreação. É quando uma pessoa simplesmente revive um trauma no meio de uma sugestão de entretenimento, no meio de uma hipnose. E geralmente não é bonito. A pessoa em cima do palco começa a chorar, começa a Você já viu algum acontecer? Já vi acontecer. Inclusive, eu sou treinada para caso acontecer, eu já sei lidar com a situação. Mas comigo em show, assim, nunca aconteceu. Porque é muito raro acontecer. Não é tão comum, é bem difícil acontecer. Mas se acontece. rolar, o que você tem que fazer? Por isso que eu nunca faço show sozinha de palco. É sempre eu, mais alguém, às vezes 3 pessoas. Deixa a outra pessoa continuando o show. O que você precisa fazer é tirar a pessoa do trânsito, tirar o do palco. Primeira coisa, tirar o do palco, levar para os bastidores, levar para o fundo. E fazer uma terapia rápida, né? Precisa ser super breve. Afastar ela daquele trauma no momento, né? Para depois falar, procura ajuda. Se você precisar, vem na minha clínica, eu dou desconto. Tá precisando de ajuda, hoje mesmo, à noite, se você precisar, eu te atendo. Caralho. Tem caso que é porque dá uma ativada num lado ruim, né? Tem caso que é complicado. Nossa. Então, aí velho. já vai pra fora e já resolve lá com a pessoa. Se for o caso, deixa ela sentada lá, termina o show lá com ela, sabe? Ao invés de voltar pro palco. Então... Apesar que deve ser difícil isso rolar, né? é muito raro acontecer. Mano, e quando você tá fazendo um atendimento na área já da saúde, aí não uma tração, né? E que você percebe que tem um problema, sei lá, se for uma criança ou uma mulher, qualquer um homem, mas que o problema é gerado por algum abuso, alguma coisa assim. Tá. Aí que você existem faz? 2 vertentes diferentes. Já atendi os 2 casos. Quando a pessoa sabe e quando ela não sabe. Não. Quando a pessoa sabe, geralmente ela mesma descreve. Ela fala, eu sei que aconteceu isso. E eu acho que isso pode ter parte de culpa do problema. Agora, quando a pessoa não sabe, e vamos supor numa regressão, tá? A pessoa tá, sei lá, com seus 30 anos de idade, tem problema de anorgasmia. Não consegue ter orgasmo. Aí ela procura terapia pra saber o porquê, porque ela não tem ideia. A gente faz uma regressão e a gente descobre que ela, aos 10 anos, sofreu um abuso. Quando ela tá lá deitada no trânsito, escrevendo o que tá acontecendo, ela tá acordada, presente no momento, mas ela dificilmente vai realmente reagir. Às vezes ela chora, mas dificilmente ela vai ter alguma abreação, ter algum, né, no momento. Então, o que dá pra fazer é ou tirá-la do transe e conversar com ela, contar o que aconteceu, o que você viu e tudo o que aconteceu durante o transe, ou fazer com que ela esqueça, que eu não recomendo que você faça isso, não recomendo que nenhum terapeuta faça isso, que ela esqueça o que aconteceu, né? Que não, por exemplo, a partir de agora isso não aconteceu, você esquece, tira sua memória. Por que eu não recomendo que você faça isso? Eventualmente isso vai vir à tona. Se for uma memória verdadeira, isso vai vir à tona. Só que aí a gente entra num ponto importante. Se ela não lembra que isso tem acontecido na vida dela, pode ser ou uma memória reprimida ou uma memória falsa. Pode ser que ela nunca tenha sido de fato estuprada.
Mas se em algum momento passou pela cabeça dela que aconteceu e ela acreditou naquilo como se fosse uma verdade, igual você acreditou que tinha uma baratinha, você viu que tinha baratinha, mas ficou naquela de acredita um pouco mais, se em algum momento ela acreditou que foi estuprada, ela pode tomar isso como verdadeiro pra ela, mas que não tenha acontecido de fato. E aí vamos supor que ela acha que é o pai dela tá vivo, ela entra na justiça e de fato nunca aconteceu. Cara, isso é muito perigoso, velho. Então, Entra numa tirar questão isso. complicada. O que eu queria perceber era, Tem tipo que assim, tirar, né, se cara? você tem, sei lá, se é proibido, porque deve ter um conselho de ética, alguma coisa assim, que você tenha que participar isso, por exemplo, por uma autoridade. Pô, eu sei que tem uma criança que tá indo lá e ela tá sendo abusada e ela não sabe. Se é caso de criança, sim. Você precisa avisar. E para ter um acompanhamento, mas você não pode afirmar que isso é verdade. Em nenhum momento você pode falar, eu sei que isso está acontecendo. Não. Porque pode ser uma memória falsa. Então, o que você pode fazer é procurar uma autoridade, falar, investiga essa família, vê se tem alguma coisa, porque ela deu indícios em terapia de que pode estar acontecendo alguma coisa. Por que será que a gente acessa esses lados da memória, às vezes, sem a ajuda de uma terapia? Já viu isso rolar? Eu tô falando que já rolou comigo, assim, sabe? Teve uma coisa que eu esqueci da minha vida anos. E aí, de repente, do nada, voltou. Uma coisa que é interessante da nossa memória é que toda lembrança que a gente tem, a gente altera toda vez que a gente lembra dela. Por exemplo, uma lembrança qualquer de quando você era criança. Só pensa. Uma comida, talvez, algum lugar que você estava. Toda vez que você volta nessa lembrança, você lembra dela de novo, você lembra dela um pouquinho diferente. Mesmo que você não perceba os detalhes. Mas você lembra dela um pouquinho diferente. Nossa, eu posso mudar isso aí, então? O nosso em algum cérebro momento? faz isso. Toda vez que você reacessa uma lembrança, Dela você ficar altera bem ela. diferente de ser uma verdade e ela virar uma mentira lá na Aí frente. entra numa coisa engraçada, nenhuma memória é verdadeira. Ah, não, aí você Ah, tá me pô, bugando. uma ação, mano. Aí você tá me Aconteceu, tipo bugando, assim, ó. aí... Aí eu, tipo assim, Como eu fui assim lá uma e memória casei, verdadeira? eu lembro disso. E essa memória é verdadeira, eu casei realmente. Sim, você casou, realmente. Mas a visão que você tinha quando você casou do seu casamento é diferente da visão que você tem hoje quando você lembra do seu casamento. Por exemplo, no dia, às vezes você tava bêbado. Então você aproveitou pouco a festa. Você tava lá? Infelizmente não. Me chama na próxima. Daqui a uns dias, reafirmação dos votos. Então vamos supor, você tava bem bêbado, então você não aproveitou direito a festa. No dia seguinte, você deita e começa a lembrar algumas coisas que aconteceram. Aos poucos, quando você vai lembrando de algumas situações, você não vai lembrar exatamente como elas aconteceram. Você vai lembrar como você tem uma memória afetiva dela. Como você lembra dela. Nossa, foi bom. Que nem a gente fica brincando. Nossa, que merda que eu tô de situação de vida agora, mas daqui uns anos eu vou rir disso. É basicamente isso. Que hoje você tá sofrendo, mas daqui uns dias você vai voltar, nossa, lembra daquela época e ri dessa situação. Foda, velho. Às vezes você lembra com merda e de repente você lembra com alegria, da mesma coisa, né? Exatamente, porque você tem hoje uma experiência diferente do que você tinha quando você teve aquela lembrança, né? Quando ela foi efetivada, quando você tinha aquela experiência de fato. Então, você vê ela de outra forma. Você vê agora com toda a bagagem que você tem desde aquela época. Caraca. E o que é a lembrança mais antiga que a gente tem? Você consegue resgatar? Eu falo de outras vidas? Pela hipnose, que eu já vi umas paradas aí a gente dessa. entra numa questão não Regressão, científica, né? da brincadeira. O pessoal brinca, é esquizotérica. A gente entra numa questão mais esotérica da coisa. Aí vai muito de quem acredita em vidas passadas. Você não acredita? existe. Eu, particularmente, não acredito. Não? Não existe confirmação nenhuma científica de vidas passadas. Só que também não existe nada que confirme que não exista. Então, muitas vezes alguém me procura falando, eu queria ver minha vida passada com hipnose. Posso? Pode. Porque o que manda aqui não é o que eu acredito, sim o que o paciente acredita. Sim. O que o paciente vem procurar pra mim é o que ele vai das crenças dele. Em nenhum momento eu vou virar pro meu paciente e falar, eu não acredito, eu não vou fazer. Nossa, mas é difícil você dar um relatório pra pessoa de uma coisa que você não acredita, né? Porque você tá fazendo a regressão ali da vida dela, ela tá te contando as coisas, depois
Você é a responsável por passar aquilo lá pra ela. Não, porque ela pode lembrar. Eu posso dar a sugestão de que ela lembre tudo o que aconteceu. Então no final basta um tchauzinho. Então, tchau, valeu. E aí ela vai embora feliz com a lembrança. A grande maioria lembra, né? A grande maioria lembra. Basta você dar uma sugestão pra velho. que ela lembre. Eu lembro muito bem que eu atendi uma moça, no meio da pandemia também, que ela tinha uma dor inexplicável no abdômen. Tinha muita dor, ela já foi em tudo quanto é médico, era uma dor crônica e não tinha explicação pra aquela dor. Ela veio completamente crente pra mim de que ela tinha levado uma facada na vida passada. Que ela queria descobrir quem foi que deu a facada na vida passada dela. Então ela veio pra mim, eu levei uma facada no meu estômago na minha vida passada, né, no meu abdômen, e eu queria saber quem foi. Você pode descobrir pra mim? Eu falei, eu não vou descobrir, quem vai descobrir é você. Senta aí, vamos lá. Beleza. Fizemos uma sessão, ela descobriu que foi o marido dela, o mesmo marido atual, só que numa vida passada que ainda estava com ela. E foi super simples resolver. Largou Ela dele. perdoou ele durante Já tinha largado. a vida passada. Assim que ela abriu o olho, ela não tinha mais dor. Pô, eu vou te falar. Você não acredita, mas olha aí que legal. Eu ela acredito resolveu. nessa parada aí, até porque resolveu. Então, não sei. E aí Você ainda tem essa acredita em parada. vidas antepassadas? Assim? E aí eu acredito. Você era o que antepassado? Uai, eu era. Aí eu já não sei. Dá pra ver aí com a gente? Dá pra você me pôr lá pra ver? Não sei não, eu devia ser um. Não sei. Você acha você que acha era que você homem seria? ou mulher? Eu me vejo como eu sou hoje, né? Eu não consigo me ver de outra forma, não sei. Você era um homem na vida Eu era passada? um homem muito bonito. Bonito? Muito bonito. Espertinho? Já foi mais. Rico ou pobre? Pobre pra caramba, mano. Pobre pra caramba, me vejo como hoje. Uma coisa que é engraçada, a maioria das palavras quando vai fazer piadinha sobre vidas passadas, fala, por que todo mundo quando volta se vê rei, se vê não sei o quê? É justamente o contrário. Quando você vai fazer vidas passadas com pessoas, geralmente é bem o oposto. A pessoa se vê como um plebeu, sabe? Como alguém realmente pobre, que não tinha dinheiro, talvez um escravo. Porque é quase basicamente que o a reflexo que ela realidade, tem né? da vida dela. É reflexo? É basicamente a imagem que ela tem dela hoje, ela vai ver de uma forma abstrata, não bem abstrata, mas de uma outra Multiverso, né? forma. Exatamente, ela cria uma outra narrativa baseando no que ela conhece por ela. Bom, legal isso aí mesmo. Na verdade, porque vamos pensar então de forma lógica. É sempre a sua mente manipulando, né, o que ela tem ali dentro de alguma forma. Né? Dessa mesma forma A que mente a gente ela se só identifica. trabalha, ela não cria, na verdade. Ela só trabalha. Exatamente. Na verdade, com informações. ela trabalha com a informação que ela já tem. Isso. E dentro daquilo, ela cria outros novos universos, outros. Por isso que a gente se identifica com algum personagem específico de algum filme, de algum livro. Me identifico com ele. Por quê? Tem alguma característica nele. Psicológica, social, financeira. Que você, por exemplo, que você deve tenha. esse ser- filme é massa, hein, mano? Eu imagino que deve ser um pouco chato também, não? Tipo assim, você já saber que é assim que funciona, né? Tipo, eu gostaria de me identificar com tal personagem do filme, mas eu não Então, gostaria eu sou o Mufasa. de saber todo o processo, entendeu? E deve ser um pouco chato, não? Tipo, você sabe todo o processo, Perdeu o como que a mente encanto, né? funciona. Eu não sei todo o processo. Ninguém sabe ainda todo o processo. A neurociência ainda é uma coisa muito nova. Total. Ainda é uma coisa muito nova. A gente não tem ideia de que muita coisa funciona. Pô, e me fala uma coisa aí. Quando você pega um paciente, vamos falar, esquizofrênico, por exemplo. Não atendo paciente esquizofrênico. Por quê? Com hipnose é muito imprevisível. A mente Então, deles trabalha de uma forma diferente? pessoas do convencional? que tomam medicamento mais rigoroso ou Uhum. com questões mais complicadas, é muito imprevisível. Pode ser que até eu corra perigo dentro do consultório. Então, Uhum. eu e muitos outros terapeutas, a gente não atende. A gente prefere deixar isso mais para a área médica, ele com os medicamentos, Sim. porque não é muito, muito perigoso pra gente. Então, realmente existe, vamos pensar assim, porque você me fala uma coisa muito legal, que é você fazer uma bariátrica numa pessoa que não, né? Que é um tratamento físico, totalmente físico, com um resultado extremamente satisfatório. Uhum. Mas um tratamento totalmente feito na área mental, que é exatamente onde você está mexendo, aí ela não consegue, né? Ali vai ter uma colisão de interesses, vamos pensar assim, né? E não dá para ser feito.
Até onde eu sei, é arriscado demais e imprevisível. Então, não. Aham. Até dá, né? Mas não dá em... Eu acho que também depende do grau também. do grau do paciente. da parada, né? Sim. O que trabalha na minha mente pra eu tirar isso aqui, normal. Né? Agora, se trabalhar na mente de uma pessoa esquizofrênica, aí você pode... Não dá pra você saber nada que vai acontecer, né? Até porque é pouquíssimo provável que ela responda às sugestões. Que ela vá, de fato, seguir as suas sugestões e falar. Se você falar pra pessoa, fecha o olho, pouco provável que ela, de fato, feche. Entendeu? Uhum. Então, pra É o que acontecer você falou. hipnose, Não, precisa vamos ter... ao início, né, da conversa. Ela tem que querer. E ela com certeza não. Você chegou a estudar o autismo, né? Depois que você foi pra hipnoterapia. Sim. Você acha que dá pra relacionar um com o outro, Sim, assim? Hipnose sim. pode ajudar o autista? Pode, até certo grau, sim. Com certeza. Dá pra fazer acompanhamento com criança autista usando hipnose e linguagem hipnótica, forma de conversar com a criança, sugestão direta até, mas vai até Sugestão certo... direta. Mas e vai até com certo resultados positivos, você chegou com acompanhamento. a acompanhar Claro, isso aí? acompanhamento neuropsicopedagogo, acompanhamento de pedagogas e não somente com hipnoterapia. Várias O outras que terapias são os casos envolvidas. clássicos que são indicados para uma hipnoterapia? Para hipnoterapia, é vício, fobia, medo, trauma, ansiedade, depressão, problemas com autoestima, problemas sexuais. Mas é isso mesmo. Esse é o seu dia a dia, vamos Sim, falar assim. sim. Isso aí é o que você tromba toda hora. Sim. Tem algum que é mais fácil de ser, vamos falar... Mais fácil não, mas são casos e casos, né? Tem casos mais rápidos. Isso, é um que resolve mais acelerado. Com Esses menos casos mais sessões. rápidos. Oi? Com menos sessões, no caso. Uma Sim, sessão sim. já Sim, com seria... menos Uma menos sessão sessões. você acha que já dá pra resolver já? Dependendo do caso, dá sim pra resolver com uma Caso de única um sessão. vício, por exemplo. Caso de vício, geralmente, dependendo do vício Do e de vício, quanto né? tempo, demora um pouquinho mais. Mas vamos supor, por exemplo, questões de autoestima. Uhum. É um pouquinho mais rápido. Não que seja mais fácil, né? Mas ele é um pouquinho mais rápido de resolver. Porque, falando assim, parece fácil, né? Mas basta a pessoa se enxergar de outra forma. Só que não é tão simples assim, né? Mesma coisa da depressão, né? Simplesmente você fala, fica feliz. Não é dessa forma, não é assim que funciona. Pô, deve ser Olha, da hora o paciente chegar lá e sair com um resultado em uma sessão assim, né? Sim. Falar, pô, caralho, cheguei aqui me achando um bosta. De autoestima, pensa as mulheres, chega lá tô tudo saindo querendo daqui- fazer dieta, trem, fazer não sei o que tem, fazer lipo, fazer tal, só assim, não, peraí, o mundo não é assim não, né? Exatamente. O que é legal é que também, questão de problema sexual, geralmente o pessoal vem procurar falta de libido, ou ejaculação precoce, ejaculação retardada, e sempre o problema é o mesmo, que a gente estava conversando antes, pornografia. É muito simples, o problema vem muito lá de trás, que, não digo sempre, mas 90% dos casos, o problema tá na pornografia. O cara tá assinando um OnlyFans. Eu sei como é que funciona isso aí. Tem uma galera que assina isso aí. Mas e aí, como é que você trabalha na mente de um cara que tá viciado em pornografia? Ele precisa querer, pra começar a parar, Claro. né? Não Todo basta... problema o cara precisa querer, né? Não tem como. Não basta ele falar, eu tenho ejaculação precoce, aí a gente descobre que boa parte do problema é por conta da pornografia e fala, tá, mas eu não quero parar. Então, boa sorte. Não Te vai vira, resolver, né? sabe? Não vai resolver. Agora, se ele estiver disposto a querer parar, aí tem todo um processo de ver por que ele é viciado, no que ele mais procura, quais os gatilhos para isso, por que ele tem interesse mais nisso, se dá para ele trocar isso por alguma outra coisa, como ele na relação dele com as pessoas, se ele é casado, se ele não é, se a esposa sabe, se não sabe. Então, varia muito. Depende muito de caso para caso. E depois que encontra todos os pontos, rapidamente o cara já começa a mudar a vida dele nisso aí? É bem duro para ele, é bem difícil, porque é muito difícil largar um vício. Não é fácil. Sim, sim. Mas, aos poucos, com acompanhamento e mais pessoas ajudando, se no caso ele for casado, a esposa, ele contar pra esposa, a esposa levar isso numa boa, se você quer mudar isso, a gente ajuda. Então, se eles forem trabalhando juntos, é realmente
muito rápido até. Mano, e se você Difícil, mas estiver namorando com uma pessoa, você tá namorando com uma pessoa, você fica dando sugestões pra ela fazer o que você quer? Se ela quisesse. Se ela quisesse mesmo. Sacanagem. Certeza que ela dá, Robertinho. Entendeu? Dá várias sugestões O inconscientes. que a gente vai fazer hoje? Não, calma. 1, 2, 3. O que você Não, acha cara, da gente fazer isso aqui hoje? Eu não sei se você já viu isso daí. Isso daí é muito legal. E eu nem sei se rola de verdade, que eu vi num filme. Mas era um filme de mágica. E no final, os mágicos queriam obter um resultado. E eles ficaram o dia inteiro dando sinais na cabeça da pessoa, Muito daquilo louco esse ali. filme. E estimulando, ó. O cara, Pode tipo falar assim. o nome do filme? Eu já até sei. Qual que é? Vai, Vamos vai. ver. Truque de mestre? Truque de mestre. Não, Da não é hora, truque de né, cara? mestre, mano. É truque de o da- mestre. Tem outro que faz isso também, muito foda. É o do jogador, escolhe o número lá, que é o jogador lá, achei que era esse. Qual jogador? Ah, também tem outro filme com a como é que ela chama? Que fez Lucy também, um outro filme. Como é que ela chama? A Eu sei, Drebmore? é um outro filme. Do Drebmore? Scarlett É Johansson. isso, ela mesma, com ela mesma. Scarlett Uhum. É, É, Scarlett esse filme Johansson. golpe, É com- golpe de mestre chama É, também. Ela e É o o Will truque de mestre e Smith, o golpe de né? mestre, Ela é. e o Will É Smith. esse que eu Isso. achei que você falou, da sugestão o dia Os inteiro. dois estão os dois, estão né? andando juntinho. A gente usa bastante esse filme pra dar exemplo quando a gente faz coisas, quando a gente dá curso de hipnose. Ah, Não é exatamente hipnose isso aí, né? Não de sugestão. Quando você fica repetindo mais igual o SBT fazia antigamente, Jequiti. No mensagem de hoje pulava porra, Jequiti na sua sacanagem, cara. velho. Sacanagem aquilo lá. Dava vontade de comprar um perfume da Jequiti. Ó, patrocina eles. Estamos falando de marca demais aqui pra você Isso patrocinar. aí é verdade, ô, ajuda a gente, ô. Silvio Santos. Então, não é bem hipnose e não funciona tão bem, tá? Essa ideia de ficar jogando imagem. Não, cara. Você só faz com que as pessoas tomem raiva do seu produto. É a mesma coisa que eu penso sobre quando colocam propaganda em vídeo do YouTube, né? Quando você não assina o YouTube, aparece aquela propaganda no meio dos vídeos. Mas espera aí. Uma coisa é quando você sabe que estão querendo te manipular. Aí você toma raiva. Agora, quando eles te manipulam sem você saber de forma inconsciente, aí se der certo é do caralho, velho. Assim, existem formas de fazer com que isso funcione, mas não é bem dessa forma, sabe? Não funciona tão 100% igual mostra no filme, tão redondinho. Sim. Quem imaginar uma propaganda do YouTube, eu odeio também, odeio. Eu tomo raiva do produto. Nossa Quando eu vejo senhora, propaganda, dá mas eu raiva. compro. Vocês é bonzinho demais, sabe o que eu odeio? Ah, Meu telefone tocar o dia inteiro, 40 vezes por dia, pro cara vai falar assim: olá, nós somos da operadora tal. Você quer mudar seu plano? é uma merda. Não, também. mano, eu já falei que não. Não, Eu é já uma te falei merda. isso hoje 5 vezes. Sim, Então eu sim. preciso trabalhar, eu preciso dirigir no Sim, trânsito, eu não sim. posso parar o carro toda hora porque eu acho que tem alguém precisando de alguma atenção. Parar o carro pra atender um telefone pro cara falar assim: olá, fora de horário, ou no horário comercial que você tá. É igual propaganda do YouTube, né? Os caras fazem porque, tipo, de cada 100, 2 vai dar certo e aí a Não, mas gente no vai YouTube você tá converter. parado olhando no YouTube, o outro você tá fazendo uma coisa, você tá fora disso, eles te puxam pra aquela situação pra te falar um trem que você nem quer, que você já falou 50 mil vezes. Desse jeito não dá certo. Agora você imagina essa mesma operadora pegar um cara foda e de repente o cara tá... Pô, fazer um anúncio aqui no nosso podcast, mano, a Usando- gente vai falar da empresa. Não, mesmo. não, nem isso Pra não, quem tá velho. vendo. Sei lá, o cara pega e passa o DDD dele. Me liga no DDD tal, né? Eu não tá falando pra ninguém fazer isso, você tá falando pra uma pessoa diretamente fazer. Qual que é o Aí número você lá do olha- Gustavo Lima? É, tipo o número do Gustavo Lima, né? Da música do 0, Gustavo 0, Lima. Só que ele fala só o número do telefone mesmo, né? É. Mas imagina que ele coloca ali uma operadora na parada e ele não tá mandando ninguém usar aquela operadora, mas só das pessoas escutarem, pô, o cara ali usa isso, né? Então aí sim Isso influencia, sim. influencia pra caralho e de Influencia. forma indireta, né? Sim, mas é um pouco diferente de quando as marcas propositalmente falam o que a gente chama de mensagem subliminar, né? Que coloca, que é o que basicamente mostra no filme. Que, mostra os números, então é esses números que ele vai escolher.
não é dessa forma que acontece na vida real. Se o cara passa por um número, não vai ficar gravado na cabeça dele esse número de forma tão simples como é mostrada no vídeo, não. Você acha que, tá tipo, falando. se eu mostrar... eu acordei de manhã, acordei era 9h13. Aí eu saí no meu quarto, era o número 13. Aí eu entrei no carro com a placa... Você já quer ter com a marcado. placa 13. E Não, aí eu para. fui num restaurante, era a mesa 13. Mas uma coisa que é engraçada Para, é companheiro. que a gente tem uma coisa em nós que chama atenção seletiva. Grávidas tendem a encontrar mais grávidas e crianças na rua. Todo mundo Você vai encontra. observar isso, É que, na verdade, ela tá prestando atenção nisso porque é a situação que tá vivendo com ela. Quando você compra um carro específico, compra um carro X, nossa, agora só tem desse Eu ia carro na falar rua. isso do carro. Eu gosto muito de Fusca. Eu sou doida pra ter um Fusca. Um dia eu vou ter um Fusca. Toda vez que eu vejo um Fusca, meu olho vai direto, Fusca. Sabe? Pode estar de um jeito que eu nem vou olhar. Isso Fusca. é brincadeira do Fusca. que você Isso, eu ia fazia, falar isso. Eu faço isso com os meninos um até hoje. ponto, 2 É o pontos. Fusca, é o Fusca. Fusca azul, azul. vale 2. Aí Fusca fica azul. brincando de Fusca, né? Esse caso é o soco na perna. Eu queria, depois de velho, eu queria ter um Fit 147. Eu não vejo Fit 147 na rua mais. Mas tá pedindo demais também, né? Não, e você queria ter ele pro quê? Pra você brincar? Hã? Não é que ele queria um filho de 147? Mano, pra passar raiva. Eu lembro que passou Só raiva demais. passar, porque primeiro que eu acho que você nem cabe no fitinho 147. Caibo, mano. lógico que eu caibo. No Fit, Ó, né? Para Você com custa isso. caber no seu carro, mano, que é gigante. Qualquer coisa eu faço hipnose pra entrar no Fit 147. Cara, então esse lance de autossugestão, você consegue orientar, sei lá, uma empresa, o que é ideal? Alguém que precisa fala assim, não, e aí? Sim, na verdade não uma empresa pra questão de marketing, mas vamos supor pra vendedores. Hipnose corporativa. Existe, na verdade a hipnose corporativa é mais um evento que a gente faz dentro da hipnose como se fosse hipnose de entretenimento, só que mais pra empresa se divertir. Mas existe formas de você treinar os colaboradores da empresa com linguagem hipnótica. Eles podem aprender a usar as palavras de forma para ser mais persuasivo, para serem mais levados a sério. Então, isso é também bem possível dentro da hipnose. Então, a hipnose pode ser usada para muitas formas. Pô, podia dar um curso de hipnose pro patrão, né? Isso, Pra ele dar uma hipnotizada nos funcionários, né? Pra chegar na hora, ir embora na hora. Mas aí os funcionários precisam querer ser hipnotizados. Aí Tchau, tem um problema. é Só aí já tem um verdade, problema. verdade. já gerou, o atrito já ficou gigantesco. O cara não Pô, para de uma olhar, coisa sabe? legal que você falou é hipnose de fetiche, né? Isso aí é da hora demais, né? E principalmente com coisas que são impossíveis. Como é que é essa parada? Ó, o cara Betinho tem um já tá fetiche. pensando ali. Eu cara, pensei, você tá pô, pensando. balão explodindo aqui, pá, balão explodindo. Não, ela deu um exemplo de um cara de 6 metros, né? Tem mulher que, eu quero ficar com um cara de 6 metros. É impossível. É Mas na impossível. hipnose tudo é possível. Sim, dentro da hipnose você pode fazer o que você quiser. Você pode imaginar que a sua parceira é a Angelina Jolie, se você quiser. Dentro da hipnose você vai enxergar quem você quiser, o que você quiser, da forma que você quiser. Nossa, isso é sacanagem com a parceira também, né? Não, pois é, o casal dos mais bem mesmo, mais bonito, vou trocar num bucho. Ai, nunca que eu faria isso, eu não sou bobo, mas tá louco. Albertinho. É verdade, mano. Mas tem muito casal que procura. Teve uma época durante a pandemia, inclusive, que eu tava junto com uma dominadora lá em São Paulo e a gente tava dando curso pra casais que queriam fazer coisas entre eles, né? Pimentar a relação. Dentro do relacionamento, não pra uma prática mais do BDSM, né? Mas uma coisa mais normalzinha, mais entre casais mesmo, só pra dar um upzinho do jeito que eles queriam. Então a gente ensinava diversas coisas, de cada um ver o outro como outra pessoa, ou de imaginar mais, né? De conseguir ver mais de uma pessoa da mesma. Por exemplo, o marido ver 3 da mesma esposa, sabe? Ver a mulher dele 3 vezes. Nossa. Sabe? E é só entre eles. Então a gente dava esses cursos pro pessoal que tinha interesse dentro do relacionamento de fazer alguma coisa diferente também. É outra coisa interessante que dá pra fazer. E aquela parada que você falou assim, na verdade, quando você faz uma hipnose, você leva uma pessoa a ficar hipnotizada, você tem ali um trabalho que você sugestiona ela para que ela aceite o estímulo que você tá passando para ela, e você vira e fala assim,
pô, toma essa água aí, que essa água é pinga, e você vai ficar tonta, e a pessoa fica tonta, você fala, vai ficar mais tonta, ela fica muito tonta. Beleza, ela tá bêbada. Só que você falou que ela, na verdade, ela tá vendo, ela não tá dormindo nem nada, ela tá vendo ali, ela tá aceitando isso. E aí depois você vira e fala assim, esquece isso aí, ela não lembra do que ela fez. Não, se você der sugestão pra esquecer, Como realmente que você faz não esse se lembra. bloqueio mental nela? Não sei, Cria essa trava. honestamente, eu não sei como é que isso funciona no cérebro. Não tenho ideia de como isso funciona, mas funciona. Porque é você que vai falar pra pessoa, Sim. você não vai lembrar Sim, disso. mas pode ser que eventualmente ela não vai lembrar na hora. Mas lembra que eu falei? Sugestões diretas tendem a eventualmente se perderem, né? Ela para Sim. de funcionar. Então pode ser que amanhã ela acorde lembrando de tudo que aconteceu. Entendi, porque Só que já no vê- momento ela consegue não lembrar. Ela aceita a sugestão e ela não Porque lembra. eu já me lembro, come essa cebola aí, o que você fez? Mas nada. Aí qual foi a hipnose mais engraçada que você já viu, assim, que você começou a rachar o bico? Falou, caralho, velho, como que isso rolou? Muitas das que a gente faz em show são extremamente hilárias. Mas uma coisa que eu gostei muito... meu pai nunca tinha me visto fazer hipnose. Né? Meus pais sempre foram bem céticos com isso. De quando eu aprendi a fazer, eles foram céticos. Nunca deixaram fazer com eles, porque eles, né? E você precisa deixar. Sim. Então, eles nunca me viram fazer hipnose. Foi esse ano, quando eu fiz um show... inclusive, foi aqui em Ribeirão Preto. Meu pai quis ir. Meu pai topou, Na ele plateia? foi lá. Quis ir, foi lá na plateia, fiz hipnose pro pessoal. E eu gosto da sugestão, você fala, dá pra ver todo mundo pelado, né? Tem uma sugestão que eu gosto muito de dar mais no final do show, que é o óculos que faz ver todo mundo pelado. Eu entrego 2 óculos, aqueles de festa, brincadeira pro pessoal, do pessoal que tá hipnotizado. E eles veem todo mundo da plateia, inclusive eles pelados, né? E eles ficam se divertindo, e é sempre muito engraçado. E eu não esqueço do meu pai quase se engasgando de rir na plateia. E no final do show, ele procurou a menina que tava com o óculos que foi hipnotizada e perguntou, eu quero esse óculos pra mim. Meu pai chegou com a menina vestindo óculos. Então não foi a hipnose em si, foi a situação. Eu achei extremamente engraçado, porque pra mim teve uma questão interessante. Foi a primeira vez, né, que alguém da minha família foi ver. Então pra mim foi importante. Mas agora, de sugestão mais engraçada mesmo, eu tava fazendo num evento de cosplay. Tava fazendo hipnose no pessoal, na garotada que tava lá. Estilo hipnose de rua, né? Que é hipnose de improviso. Chega brincando com o pessoal que tá lá, não tem palco, não tem nada, é improviso. E um cara não tava acreditando. Consegui, coloquei ele em transe e tudo mais. E eu falei, a partir de agora você é o Chewbacca do Star Wars. E você vai sair pro evento falando que você não acredita em hipnose. E vai sair pra longe de mim. Ele saiu, imitando o Chewbacca. Não conseguiram falar normal, só que nem o Chewbacca. E fugindo de mim. Então, eu até queria tirar a sugestão dele, mas ele fugia. E ele só falava igual o Chewbacca. Ficou um tempão, até que depois ele me procurou e eu tirei a sugestão. E ele saiu andando, ficou o evento inteiro falando. Mano, e esse trem de sugestão, lá na nossa cidade teve uma época que o pessoal falou que tinha um pessoal lá que hipnotizava o povo na rua, essa sugestão de rua, e roubava as pessoas. Nossa. Saca? Em qual cidade foi isso? Lá em Araguari. Araguari. O cara passava, tipo assim, ó, sei lá, e eu, quantas horas? Aí você parava, ou então, eu tô indo ali, sei lá, que o cara trocava de ideia, mas ia jogando os estímulos na pessoa ali e tal, e depois ele ia e catava a carteira e o cartão, e a pessoa não lembrava quem falou, não sabe o que aconteceu. Mas eu acho que isso é um pouco fake, eu acho, viu? Porque tem uma parada, as pessoas só aceitam sugestões do que elas realmente fariam, né? Se elas quiserem, exatamente. Porque nesse caso a hipnose não é me dar a carteira. Ah. A hipnose tá em distração, né? Não é, talvez seja distração e não hipnose. Aí entra uma O cara outra coisa. aponta o relógio e depois alguém vem e pega a carteira, não lembro quem perguntou. Sim, às vezes entra numa outra coisa que não necessariamente é hipnose, mas sim pickpocket. Eu Que é isso? conheço um pessoal, inclusive eu tinha um amigo que era daqui de Ribeirão, agora ele se mudou, não mora mais aqui, mas ele trabalha muito com mentalismo, hipnose e né? Pickpocket? Pickpocket. Que é aquele pessoal que tá conversando com você, tira seu relógio e mostra seu relógio, pega sua carteira sem você ver e mostra sua carteira. E Isso é mágica. Entra numa vertente aí da mágica. Entra numa vertente da mágica aí. Mas tem essa parada, então, Tem, é um existe. pickpocket. Só que não chama. é hipnose, também tá bem. Não é hipnose, é uma outra coisa, mas tem gente que domina todas as técnicas, né? Aham. E aí faz isso como brincadeira, mas agora alguém que faz isso realmente de má fé.
muito provavelmente o pessoal da mágica ou da hipnose que ficasse sabendo disso, com certeza ia atrás da pessoa, denunciaria. Sumiu, cara. Porque isso acaba com a imagem, né? Se a gente soubesse alguém da hipnose que tá usando... Né? Se a gente soubesse alguém da hipnose que tá usando a hipnose de má fé, com certeza todo mundo da hipnose ia cair de cima pra dar um fim nessa pessoa, porque a gente tá tentando fazer um trabalho sério. Mas é um meio suscetível a charlatões, né? Sim, infelizmente é. É fácil ser charlatão. Em qualquer meio, né? Em qualquer área é fácil ser charlatão. Mas na hipnose tem bastante. Você já ficou sabendo de casos assim que rolou? Sim, eu conheço alguns casos de BH. Teve uma vez que eu fui pra BH, eu fiquei sabendo de uns casos de um pessoal que não usa a hipnose de uma forma bonita, não. O que eles faziam? Dá pra falar? Eles ficavam persuadindo mulheres nos cursos pra levar pra casa, sabe? Fazer amizade, sabe? Dava uma moralzinha pras meninas. Caraca. Tem... Depois faziam uma chantagem com foto, essas paradas. Não chegava a fazer chantagem, não. Mas, sabe? As meninas ficavam sujeitas a fazer coisas que elas não necessariamente estavam realmente a fim de fazer no momento. Mas, cara, não tem essa parada de você só fazer o que você tá a fim de fazer? Tem, mas... Se você mandar a pessoa, pula na frente do carro hipnotizada, ela não vai pular, ela não vai fazer. O problema é que quem quer consegue. Eu brinco que a hipnose é uma faquinha. Você pode machucar alguém com a faquinha, você pode passar manteiga no pão. Entendi. Sabe? Assim como qualquer outra ferramenta. Mas assim, tem como você burlar a hipnose e fazer com que a pessoa faça o que você quer de forma que ela queira. Só que é um pouquinho... É muito de má fé, age muito de má fé, sabe? É enganando, né? Quando você engana uma pessoa, ela faz algo que ela quer fazer, né? Ela quer fazer. Exatamente. Eu prefiro... Eu falo que até tem como, eu não gosto de falar como que isso é feito, principalmente em público, porque isso dá ideia pra quem quer fazer coisa errada. Então eu costumo não explicar como funciona, como faz. Mas se vocês quiserem, depois que a gente desligar as câmeras e tudo mais, eu falo pra vocês uma das formas que eu já vi acontecer, que o pessoal faz bastante. Não precisa Cara, não. E o que você gosta? Coisa ruim, não. E o que você gosta mais hoje de fazer? É um corporativo, é um show desse de comédia ou é tratar? Eu gosto muito de fazer terapia. É o que eu mais faço, é o que eu mais gosto. Mas eu não vou mentir, fazer comédia é muito engraçado, é muito gostoso, dá uma aliviada na tensão, porque é tenso, né? Você atender as pessoas, elas vêm com umas questões às vezes muito complicadas. Eu carrego, né? Vem pra mim, vem pro coração. Se eu termino uma sessão, eu termino mal. Porque eu me apego às situações, às pessoas. Então, eu mesma faço terapia. Porque não dá. Tem sessão que eu termino no chão. Caraca, você tem essa parada de energia, então, isso aí, de pegar eu das acho, pessoas. Tem algumas situações pesadas, sabe? Às vezes, eu atendi uma senhora que sabia que ela foi abusada e ela sofria com isso a vida inteira. E ela veio contando a trajetória de vida dela. Eu fui no chão com a história dela. Eu fiquei mal. Eu passei uns 2 dias mal depois da história dela. Então, assim, terapeuta também sofre. Pô, você pega um trampo desse, a hora que acaba, se você tiver outro pra atender depois, você não consegue nem atender. Direto, mas é que geralmente eu não pego 2 pacientes no mesmo dia. Tá. Porque as sessões, elas podem durar até 3 horas. Eu ia te perguntar se tem um tempo. Hoje eu faço até 3 horas, mas teve uma época que eu já atendi 5 horas e, nossa, é muito exaustivo, tanto pra mim quanto pro paciente. Então, hoje eu coloco o limite até 3 horas, tá chegando perto do tempo, eu paro, a gente continua semana que vem, porque... Não. Cara, e você já teve um feedback de alguém que você realmente salvou a vida da pessoa, que você mudou de uma forma... Com frequência eu tô atendendo alguém e depois de um tempo, uns 3, 4 meses, a pessoa volta falando, nossa, sou muito grato, o que aconteceu, você conseguiu resolver um problemão meu. Eu atendi uma moça com síndrome do pânico uma vez. Eu conheci a moça na farmácia. Eu conheci ela na farmácia, ela tava chorando dentro da farmácia porque ela precisava comprar um remédio e ela não queria sair de casa porque ela tava com síndrome do pânico. E ela saiu, num impulso, ela saiu de casa, mas ela tava morrendo de medo de sair da farmácia. Então ela sentou no chão da farmácia e começou a chorar. Tadinha, porque ela não queria sair de lá e ela precisava voltar pra casa, ela queria se trancar em casa. Então aí eu falei, então é o seguinte, meu cartãozinho, inclusive foi uma das primeiras pacientes que eu atendi online. Foi um pouquinho antes da pandemia. Porque ela não queria sair de casa, né? Então eu atendi ela por Skype. E aí eu ajudei ela, morava realmente perto. Eu levei ela pra porta da casa dela, correu pra dentro de casa. E no dia seguinte eu fiz uma sessão com ela, resolveu o problema.
E desde então, né, ela passou muito tempo mandando mensagem quase todo dia, me agradecendo. Hoje eu saí de casa, hoje eu fui em tal lugar, tô muito feliz. Então, Mas você eu que gosto fala tchau bastante. pro paciente ou o paciente que fala tchau pra você? Não, depende. Geralmente, quando a pessoa já se sente bem, eu mesma falo, ó, se você quiser, a gente continua as sessões, mas Não você tem tá bem. necessidade. Não né? tem necessidade. Eu não gosto de fidelizar cliente, não. Eu não gosto de falar, Ó, não, isso vamos é diferente, continuar. que geralmente os caras, né, quer... Eu acho que não tem necessidade. O seu objetivo é resolver o problema da pessoa. E eu acho que legal, quando você resolve cara. e dispensa a pessoa, Volta ela vai 3 trazer mais depois, gente. Exatamente. Ela vai chegar, ó, resolvi esse problema em, sei lá, 2 semanas. Verdade. Eu prefiro, eu não gosto de fidelizar paciente, não, porque você precisa de gente nova pra rodar, pra, né? Sim. Eu imagino com a terapia você consiga viver bem disso aí. Agora, eu não imagino você vivendo bem com hipnose cômica. Então, o problema é que hoje em dia as duas andam de mão juntas, de mão dadas. Porque se você só deixa pra fazer a terapia, não tem divulgação, você não tem da onde conseguir paciente. Entendi. A cômica é tipo que uma Já- publi pra você também. Exato. Já a hipnose cômica, você Foda. faz um show, o pessoal, nossa! E aí, geralmente, no fim do show, fala, se vocês viram isso acontecer de brincadeira, imagina o que não dá pra acontecer sério, o que não dá pra acontecer numa sessão, numa terapia. E aí o pessoal já fica, nossa, é verdade. Então daí o pessoal já começa a seguir no Instagram, já começa a salvar o contato, seguir no YouTube e tudo mais. Foda. E você atende Bastante, aqui em Ribeirão também ou só Eu tô em São atendendo Paulo? só em São Paulo, mas eu tô atendendo mais online. É, e dá Eu pra tô atender em qualquer atendendo mais lugar, online, né? Qualquer é. lugar, pessoa. Aham. Bom, online pra você foi assim, De eu outro acho que ninguém país, queria, né? mas foi uma boa pegada, né? Foi uma... o que eu falei, né? A pandemia trouxe muita coisa horrível pra gente, mas possibilitou que trabalhar online fosse mais comum, atender online. Então, hoje eu atendo gente lá de Santa Catarina, sabe? Na hora, a pessoa manda mensagem e liga a câmera. Muito simples. Pô, muito doido isso aí. Mano, e Fala, efeito Arthur. Mandela? É tipo uma hipnose massa, uma hipnose geral. Efeito manada. Efeito Eu Mandela. conheço como efeito Mandela. Que é tipo, por exemplo, a galera achava que o Nelson Mandela tinha morrido. Ou todo mundo acha que o Pikachu tem uma lista marrom no fim do rabo. Não, ele Ou tem se não, uma que lista, o bebê mano. do Crepúsculo era um bebê assustador, que na verdade não é. É uma crença que todo mundo tem, mas que nunca existiu. Geralmente isso começa com alguma ideia que alguém criou, alguma noção de algo real ou não, que as pessoas que concordam se juntaram a ela pra aceitar e tomar isso como uma verdade. Porque eu lembro de estar assistindo Dragon Ball no dia do 11 de setembro. Mas não aconteceu. Não tava passando. Como que é? Você viu Dragon Ball no 11 de setembro? É, eu não tava vivo. Tá ligado? Nessa parada. Você não 11 de Eu setembro. tava vivo, mas eu não assistia Dragon Ball nessa época, tá ligado? Eu era um neném, tá ligado? Quantos anos você tinha em 11 de setembro? Foi em 2000, foi em 99, foi quando? É isso aí, tem o ano de setembro da verdade, vai ter uns... Olha aí, mano, Pedro. vai ter uns 18 anos. Pois é, eu não via Dragon Ball nessa época. Mas eu tenho a memória dessa parada de estar vendo Dragon Ball no 11 de setembro. Isso foi o que eu expliquei aquela hora de memória falsa. É. Você não. Essa memória não de fato existe. Mas de tanto alguém falar Uns que ela 15 existe, anos. você tomou ela como verdade. Então, pra você, essa memória é real, apesar dela ser uma memória falsa. Você firmou tanto essa mentira na sua cabeça que ela virou Que ela se tornou uma verdade. Igual do É que Nelson Mandela também. Eu também achava que ele tinha morrido lá atrás, mas ele morreu em 2013. Minta até que se torne verdade. Esse trem é fudido, esse trem é esquisito, velho. Tem várias coisas na sua vida que é meio assim, sabe? Você tem que depois fazer uma terapia. Liga pra Cíntia, troca uma ideia, que eu acho que vai te ajudar bastante. Não é não? É isso Pô, aí. Cíntia, é isso, viu? Quero te agradecer demais. Muito bom. Papo Eu que incrível, foi agradeço. muito legal aí. Fantástico. Agradecer Dá- o que você fez com a Então, gente antes também. Eu posso pedir uma coisa assim, já que a gente tá caminhando pra um... Tipo assim, faz tipo assim, 1, 2, 3, sugestão, o pessoal fala assim, se inscreva no canal. Dá pra fazer? Dá pra fazer. Faz aí, vamos ver se vai dar certo, vamos ver. Fala que a galera, essa aqui tá no seu olho, fala aí. Tá, qual que é o Podcast canal? Três Irmãos. Podcast Três Irmãos, beleza.
Pessoal, no 3, vocês vão clicar no botão de inscreva-se do podcast 3 Irmãos. 1, 2, 3. Se inscrevam no canal. Tá vendo? Boa, tá vendo? Aí agora já vai saber se deu certo isso aí, mano. Eu vou te falar, velho. Cada dia uma Vai que dá certo. Cada um que assiste, clica. Dá certo. Todos que são suscetíveis Todos e querem que quiserem, ser né? Vão hipnotizados, vão fazer isso daí. E vamos falar dos nossos parceiros também. Vamos lá. Agradecer eles aí, aproveitar a presença da Cíntia e pedir pro pessoal entrar no site da Futuristic Games, www.futuristicgames.com.br. A gente entrega em todo o Brasil com frete grátis a partir de R$80. Variedade incrível de games e brinquedos. Dia das Crianças chegando aí, vale a pena dar uma conferida. Uberlândia Refresco, 46 anos na distribuição de bebidas. Os caras são franquia da Coca-Cola, distribuição de água, suco, energético, refrigerante. Uberlândia Refresco. Badião é a melhor rede de supermercados da nossa região. São várias empresas administradas por essa família. Se você sabe que é o Badião que está lá, pode confiar, você recebe o melhor. É sempre isso que eles entregam. Boa. Termolar é um parceiro internacional. A referência em produtos térmicos. Pode ser a garrafa térmica com a caixa térmica ou até o copo da moda, que você mantém uma bebida gelada se você precisar ou aquecida por um pouco mais de tempo. Termolar, tudo que é bom dura mais. WN Telecom é um parceiro de internet. Se você precisa de internet de qualidade, a WN tem para te entregar. Ela é uma empresa que já ganhou prêmios consecutivos, não só por ser a melhor internet, mas também a mais rápida. É uma empresa de pessoas para atender pessoas e é muito mais conexão. Aí essa agora é uma dica até pra Cíntia, né? Que tá aqui em Ribeirão. Se você não tiver lugar para se hospedar, pode parar lá no Taiwan Hotel. Lá no centro da cidade, um hotel incrível, bem localizado, perto do Bar do Nelson, perto da choperia Pinguim, um café da manhã incrível, um quarto maravilhoso, uma cama gostosa, travesseiro muito bom, a ducha top. Então, assim, não tem lugar melhor. Taiwan Hotel. Obrigado, viu? Valeu demais Taiwan. Receber a gente, tá? Cíntia, obrigado mais uma vez. Muito obrigada. Foi um Posso fazer prazer meus... Fala total aí, claro. Claro. Pessoal, quem quiser me seguir no Instagram, @cintia.hipnose, no YouTube, Cíntia Vaciloto, com 2 T's. Hipnose, eu tenho lá áudios de auto-hipnose pra quem não consegue dormir, pra quem quer estudar melhor, pra quem quer emagrecer. Fala um pouco sobre hipnose, um pouco sobre neurociência e um pouco sobre o que você quiser. Só manda mensagem lá que eu faço um vídeo e um vídeo de auto-hipnose também, se você precisar. Legal. Aí, dá pra fazer essa parada de estudar melhor? Dá, sim. Melhorar o foco, melhorar a concentração. A concentração com resultado legal também. Academia dá pra me melhorar? Tipo, desenvolver? Sim. Dá sim. Sem eu tomar aqueles produtos lá, os venenos? Sem você tomar seus venenos. Tirar a preguiça da pessoa. Tirar a preguiça. Preguiça de ir na academia. Eu tenho muita preguiça de ir na academia. Eu quero fazer, velho. Eu vou te mandar um zap depois. Vamos marcar isso daí. Excelente. Você acha que em quantas sessões eu perco essa preguiça que eu tenho? Depende, qual o tamanho da sua preguiça. Nossa, ela é grande. Proporcional. Ela é bem maior que eu. Olha pra ele, você vai perceber. É uma preguiça de 6 metros. 6 metrão. Valeu, gente. Bom. Obrigado. Valeu. Fui. Bora para Guari.